Olá, seja bem-vindo ao Poder Político, nosso segundo programa para tratar de política, para analisar, para emitir opinião, para ouvir a sua opinião, a sua crítica, a sua observação. É um programa que traz tudo isso para você e, é claro, com esse propósito de discutir, de debater a nossa política anapolina. Dizem que Anápolis é a capital política do estado de Goiás. Nada se discute em política em Goiás se não passar por Anápolis. Então, nós só estamos ocupando esse espaço aqui. Não é, Lucivan Machado? Será que ainda é, Oswaldo? Eu acho que sim. Eu acho Pelo menos no passado, assim, bem recente, era dessa forma. Eu não diria que a Anápolis seja decisiva como era antes, né? Embora seja muito importante. Mas eu acho que por aqui passam os debates. Eu acho que nenhum debate político interessante de Goiás acontece sem envolver a cidade de Anápolis. Não é à toa que a Manchester é Goiás dessa forma. Exatamente. Eu concordo com você, tudo passa por Anápolis. Obrigado, Simone. Também que você, se quiser discordar também, pode, tem problema. Dessa vez eu concordo, da próxima eu discordo. Se quiser desconcordar, pode, tá? Falar nisso, teve isso agora lá no Brasília, né? Deixa isso. Demitiu, demitiu de novo, tá mais ou menos dessa forma. Marcos Vieira, tudo bem, Marcos? E aí, tudo bem? Tranquilo? Tranquilo, tudo ótimo. Quer desconcordar também com a gente? Eu acho que é assim, a questão de todo mundo vir pedir bênção aqui em Anápolis, né? Tem que aparecer por aqui em um momento. Eu acho também que se o eleitor anapolino não tiver afim, o sujeito tem dificuldade, viu? Vide Iris Rezende na última eleição para governador, que nem diretório montou aqui na cidade. Ainda está vivo aquele mito de que Anápolis é que decide eleição em Goiás? Ou é mito mesmo ou tem alguma coisa de verdade nisso? Se nós pegarmos as últimas eleições, mostra isso. Tanto nas eleições de Marconi Perillo, do próprio Zé Hélito, e agora nessa de Ronaldo Caiado também. A Anápolis foi decisiva. Eu não sei agora de cabeça aqui qual o percentual de votos que o Ronaldo Caiado tem, mas foi um percentual. Pela quantidade, assim foi decidido. Porque Goiânia é capital, pulveriza um pouco, né? Acho que Bolsonaro, Ronaldo Caiado ficaram mais ou menos estiveram no mesmo patamar. Patamar de votos, né? Mais ou menos aqui em Anápolis, né? Mas foi uma votação expressiva. Sim. Porque Anápolis ela é uma cidade que ela tem essa característica, né? Mesmo no auge, por exemplo, do PT, o ex-presidente Lula não conseguia votação, não conseguia bater votação aqui em Anápolis. Justamente. Não é? Então a Anápolis sempre teve essa, como a gente diria, uma tendência, não é? De votação nesse centro-direita. Né? E aí tem um fato que chama a atenção também, se nós olharmos aí, Marconi Perillo nas eleições, em todas as eleições que ele conseguiu se eleger governo do Estado, ele teve a votação enorme aqui na cidade de Anápolis. Mas os candidatos a prefeito, que tinham apoio de Marconi Perillo, que tinham a bênção de Marconi Perillo, não conseguiu eleger ninguém. Aliás, esse é o tema do nosso programa hoje. A gente vai analisar a influência das grandes lideranças nacionais e estaduais na eleição municipal de Anápolis. Tem influência? Não tem? A gente pode mensurar essa influência, quem tem mais, quem tem menos, quem não vai ter influência, quem vai ter muita influência. Esse é o tema do nosso debate hoje aqui com o Lucivan e o Marcos. Mas antes, como a gente prometeu no primeiro programa, a gente tem que responder às pessoas que mandaram mensagens para a gente com observações, com críticas, enfim. A repercussão foi legal, foi interessante. Maravilhosa, né? A repercussão assim, em redes sociais, a gente também já está com o nosso perfil lá no Facebook, as pessoas começaram a se inscrever, a receber notificações também, a se registrarem no canal do Poder Político, e assim no meio político, nos formadores de opinião, a gente recebeu muita ligação e muita gente, inclusive, complementando o papo que a gente teve a primeira conversa em relação aos pré-candidatos a prefeito. Você recebeu gente, não foi? Não, assim que o programa foi postado, né, eu recebi uma mensagem do Saulo Sartre, ex-superintendente do Banco do Brasil, ex-secretário municipal de planejamento aqui em Anápolis, trabalhou também na área da saúde, né, ocupou uma diretoria na área da saúde, aliás, uma figura competentíssima, o Saulo, fazendo uma observação, que nós relacionamos aqui 14 pré-candidatos a prefeito. E nós pedimos para as pessoas que se tivesse algum que nós, por acaso, a gente tivesse esquecido, fala para a gente. E ele me lembrou do Arnaldo de Pina. O Arnaldo de Pina, que é colocado como pré-candidato a prefeito também. O Arnaldo de Pina tem um grande problema, família.
Esposa. Eu até me lembro alguns dias atrás que o senador Vanderlan Cardoso é muito amigo do Arnaldo Pina. E recentemente o senador Vanderlan Cardoso esteve aqui em Anápolis e chegou a dizer para o Arnaldo que, se fosse preciso, iria até a casa do Arnaldo Pina para conversar com a esposa, que também é muito amiga dele. Então tem essa situação. Que partido? Aí é que está, porque está tendo uma negociação para que o Vanderlan Cardoso, o senador Vanderlan Cardoso, ele e o ex-ministro Alexandre Baldi, os dois não estão bicando bem os dois, tá? Tá de mal para lá. Não são tucanos, né? Mas não estão se bicando. Isso. Né? Então existe uma possibilidade, está tendo uma articulação agora com o Vilmar Rocha, o ex-senador Vilmar Rocha, para que o Vanderlan Cardoso se filie ao PSD e seja candidato a prefeito de Goiânia pelo PSD. E eu tenho uma informação de uma pessoa bem próxima ao Arnaldo Pina, que caso Vanderlan Cardoso seja candidato a prefeito em Goiânia, aí a chance do Arnaldo Pina ser candidato a prefeito de Anápolis pelo PSD é muito grande. Hoje o Arnaldo é filiado ao PP. Você sabe que o Arnaldo de Pina é lá da região do Pau-Terra, né? Também? É, ué. Que isso. Não, mas o Pau-Terra, poderio, hein? o Pau-Terra tem produzido ao longo dos anos, né, grandes lideranças, grandes personalidades aqui para Anápolis. E o Arnaldo é uma delas. Aliás, ele, a família dele, né, a gente conviveu durante muito tempo, é uma pessoa extraordinária e um empresário, né, muito bem sucedido, tem um empreendimento sólido aqui na cidade, apaixonado pela cidade de Anápolis, é um nome interessante. É verdade. E eu recebi também uma ligação do nosso amigo Breno Azevedo, dizendo o seguinte: vocês esqueceram do Samirão. Pois é, O Samirão é candidato. Toda eleição ele é pré-candidato. Samir Agora, Rajar. quando a funila que chega no funilzinho que vai baixar a meio da coisa, ele sabe. Eu nem sei se hoje o Samirão está afiliado a algum partido. Ele foi por muitos anos filiado ao MDB, MDB. né? MDB. Eu acho que não está no MDB, não sei. Então, mas vamos lá, então vamos respeitar o Breno aí. O Breno acha e diz que o Samirão também é pré-candidato. Caso isso ocorra, na nossa lista semana passada eram 14, agora já são 16. Vamos atualizar a nossa, 16. vamos dar um F5 na nossa lista, né? F5. De 14 pulamos para 16 candidatos. Pronto. Pré-candidatos a prefeito. Mais recado? Sargento Pereira fez contato conosco também, dizendo o seguinte, que no programa passado nós falamos que qual que é o partido? A Aliança. Aliança O pelo Aliança, Brasil. nós dissemos aqui que a Anápolis é uma coisa assim, de outro mundo, é que tem o presidente de um partido que não existe. Mas ele disse que não, e segundo ele não é presidente de partido, ele é o coordenador para aqui em Anápolis para conseguir assinaturas para a criação do partido. Então, deixar bem claro isso. Na verdade, sim, a gente você usa esse termo, você simplifica um pouco, né? Na política tem muito disso, a gente simplifica as coisas para poder falar, explicar algumas coisas da política, mas o que a gente quis dizer foi isso mesmo, é que o Sargento Pereira, ele é a liderança que vai instituir a aliança em Anápolis. Não, mas aí já ficou inclusive o dia que... Inclusive assim, já ficou programado que ele vai ser o primeiro presidente do partido. Inclusive, claro que ele não é o presidente hoje, até porque não existe o partido. Será. Mas ele será, ele é o virtual, digamos assim. Pode usar esse termo, Marquinhos? Acho que pode. E Virtual, assim, se você quiser presidente, falar com alguém do Aliança, você vai ligar para quem? O Sargento Pereira. O dia que o Major Vitor Hugo fez o convite a ele, para ele assumir o partido quando for criado aqui em Anápolis, eu estava do lado. Lá no Palácio Pedro Duvico Teixeira, em Goiânia. Aliás, o Sargento Pereira está parecendo o doutor Henrique Santillo naquela eleição de 2000, né, que ele disputou, foi em 96, não me recordo, que inclusive ele e Ademar Santillo foram candidatos, foi em 96. Ele e Ademar Santillo foram até candidatos a prefeito, né, um disputando com o outro, né? O Sargento Pereira está igual ao doutor Henrique Santillo naquela época. Você ia lá no Industrial Municalisto, você encontrava o doutor Henrique lá. Você ia lá no Jandaia, quem estava lá? No bairro da Lapa. Doutor Henrique estava lá. Você ia lá na Lapa, encontrava o doutor Henrique lá. O Sargento Pereira está rodando a cidade, está fazendo reunião. Eu já encontrei o Sargento Pereira em vários lugares aí. Eu também já encontrei em vários locais. Está andando muito, articulando um novo partido. Né? E só para finalizar a sessão de Sim, Manuel Vanderi, que eu quero que fale sobre Manuel isso Vanderi. também. Que tem notícia nova? Tem. Sabe com quem Manuel Vanderi esteve agora recentemente? Com Álvaro Dias, que é o presidente, senador Álvaro Dias, que é o presidente nacional do Podemos, e com o ministro Sérgio Moro. Aí vamos explicar. O Podemos de Anápolis quis influenciar para o Manuel Vanderi se filiar ao partido Podemos e ser candidato a prefeito. Marcaram uma audiência com o Álvaro Dias. Falou, doutor Manuel, vamos lá no Álvaro Dias Brasil? Vamos, o Manuel Vanderi aceitou. Foram até o senador Álvaro Dias, que é o presidente. O Álvaro Dias falou: seja candidato em Anápolis que nós vamos te dar total apoio. Inclusive, vamos lá fazer campanha para você.
E naquele mesmo momento falou assim, vamos dar uma chegadinha ali. Foram até, pela influência do senador Álvaro Dias, eles foram no mesmo dia no gabinete do ministro Sérgio Moro. Há uma tendência de Sérgio Moro se filiar ao Podemos e ser candidato à presidência da República pelo Podemos, já agora em 2022. E aí, inclusive, a informação que eu tive de uma pessoa do Podemos é que o Sérgio Moro já ouviu falar muito de Manuel Wanderick. Falou, pode ser candidato lá em Anápolis que eu também te darei apoio, vou até a cidade de Anápolis para fazer campanha para você. Só que o Manuel Wanderick não quer. Não aceita, que não será candidato, ponto final. Inclusive, a gente pode começar o nosso papo do tema de hoje por aí. Sérgio Moro é uma figura importante. Eu posso fazer só um comentário sobre essa questão do Dr. Manuel Wanderick? É claro que essa articulação toda que foi feita para tentar convencê-lo a ser candidato, porque ele já repetiu 897 vezes e meia que não quer ser candidato. Ele só seria candidato se fosse arrancado da delegacia, se ele fosse retirado lá da delegacia de polícia, por perseguição política. Ele quis dizer isso, porque ele desperta atenção positiva de muitos, mas também desperta ciúme e atenção negativa de outros, pela própria situação que ele exerce, que ele vive. Ele tem uma projeção muito, muito grande. E quando o Sérgio Moro disse que já ouviu falar do Dr. Manuel Wanderick, quantas e quantas reportagens nós vimos circular na Rede Globo e em outras grandes emissoras, falando de atividades que o Dr. Manuel Wanderick desenvolveu aqui em Anápolis, na Delegacia do Idoso, por exemplo. Foram várias. Agora a Delegacia de Trânsito também. Então o partido, o Podemos, articulou, obviamente, com Álvaro Dias, com Sérgio Moro, para que eles tentassem convencer o Dr. Manuel Wanderick a ser candidato. Mas não adiantou. E aí, só para fechar, eu queria chegar justamente aí. Ele já disse que não quer. Seria um nome interessante? Demais. Quem conhece o Dr. Wanderick como eu conheço o Dr. Manuel Wanderick quando ele era desse tamanhozinho assim, ó, lá na região do Pau-Terra. Tá de vendo? novo. Não, eu estou dizendo, depois eu falo, vocês acham que eu estou brincando. Ele é lá do Pau-Terra. Né? O avô, o pai, a mãe, toda a família é de lá. Eu conheci o Dr. Manuel Wanderick desse tamanhozinho lá, de botininha, de shortinho, de camisetinha, lá na chácara do avô dele. O saudoso, o seu Jerônimo Maneco, morreu com 102 anos. Pai do Manuel Wanderick, publicitário, o Manuel Wanderick e a dona Vilma, a dona Vilma já falecida também, a saudosa dona Vilma, Manuel Wanderick e Vilma, os pais do doutor Wanderick. Então, ele não quer ser candidato. Ponto final. Então, Não adianta existir. Ele seria um nome interessante? Óbvio que seria. Mas ele já disse que não quer. Então, eu não consigo entender essa insistência em relação a isso. Eu estive com o Dr. Manuel Wanderick essa semana para tentar uma entrevista com ele sobre esse assunto dessa ida ao Sérgio Moro. Ele falou assim, eu não quero falar disso mais, porque fica parecendo que, para a população, que eu estou fazendo charme, mas eu não vou falar. E segundo ele, quando uma pessoa vai lá, já teve pessoas, segundo ele, no gabinete lá na delegacia, fala assim, aí ele fala para a pessoa, eu não sou candidato a prefeito. Que a pessoa fala assim, o senhor é candidato a prefeito. Fala, não sou, estou falando que não sou. E ele disse que não é, ponto final, encerrou a conversa. Pois é, então ele não quer ser, não vai ser. Então, assim, deixa-o trabalhar em paz. Sim. Não tem um ditado aí que eles dizem ainda, deixa o homem trabalhar, deixa ele trabalhar, ele está fazendo um trabalho extraordinário para a sociedade e ele gosta de fazer aquilo ali, ele já falou até nas entrevistas que ele é apaixonado naquilo ali, então deixa ele trabalhar, né? Ele não quer ser. Aí fica todo mundo foguetar, aí vem um partido, alfineta de cá, busca dali, articula daqui. Envolveram o ministro Sérgio Moro. Vejam bem, que hoje talvez a principal figura, né, da administração pública no Brasil, para tentar convencer o Manuel Wanderick, e ele disse que não quer ser. Então, eu acho que esse é um assunto, na minha opinião, já sepultado. Ou não? Sim. Marquinhos, concordo perfeitamente. O Luciano mesmo já entrevistou ele várias vezes e todas as vezes ele deixou bem claro que ele prega uma mudança que ele só entraria num cenário político com uma mudança que a política não vai ter agora. Agora vocês imaginem bem você como um candidato a prefeito de Anápolis tendo as bênçãos de Sérgio Moro. Sei é. Isso influencia? Que é o... Nossa. Que é, vamos entrar no nosso tema agora. Que é o mais... Que é o ministro Sérgio Moro, que é o mais bem avaliado da administração Jair Bolsonaro, né? Então, assim... Eu vou começar já fazendo essa pergunta para vocês, para a gente começar esse debate aqui. Nós estamos falando da influência de autoridades nacionais e regionais e estaduais
nas eleições aqui em Anápolis. Óbvio que o governo federal vai ter influência aqui nas eleições da cidade, na circunstância política que nós estamos vivendo hoje. Você fala a figura do presidente. Do presidente, ele vai, obviamente, que vai influenciar. Quem teria mais influência nesse sentido? Jair Bolsonaro, presidente, ou o Sérgio Moro como candidato a presidente? Eu acho que hoje, na atual circunstância, quem teria mais influência? Eu anotei aqui os números do presidente Jair Bolsonaro na eleição, na eleição que ele foi eleito presidente. No primeiro turno, ele teve 70,82% dos votos aqui na cidade, aqui em Anápolis. No primeiro turno. No segundo turno, já pulou para 79,71% dos votos que ele conquistou. Provando aquilo que você falava no começo da questão do eleitorado anapolino, que é um eleitorado conservador. Que encontrou um candidato conservador e aí deu os votos para ele. Eu acho que assim, ele vai ter, a figura do presidente vai ter uma influência gigantesca. Agora, eu não sei como os candidatos chegariam até Sérgio Moro para dizer que são apoiados pelo ministro. Acho que ficaria assim, mais ou menos igual a influência dos dois. Mas eu não vejo o Sérgio Moro, por exemplo, atuando tão politicamente, indo nas cidades para abraçar candidato a vereador e candidato a prefeito. Eu concordo com o Marcos na questão de ficar assim bem emparelhado ali, mas se Lucivan Machado fosse candidato a prefeito da cidade de Anápolis, falasse assim, você quer a benção de Sérgio Moro ou do Jair Bolsonaro? Eu pessoalmente, tenho nada contra. Você queria dos dois? Não, dos dois não vai ser possível, mas eu gostaria de ter a benção do Sérgio Moro. Eu acho que influencia muito mais hoje que o presidente Jair Bolsonaro. Vejo dessa forma. Eu já li algumas análises que, inclusive, colocam em xeque uma candidatura Bolsonaro na eventualidade de uma candidatura Moro. Não sei se isso poderia, se o presidente Bolsonaro, aí assim, ele é meio imprevisível nessas coisas, né? Você não pode dizer o que o presidente Bolsonaro vai fazer, nem na mesma hora, nem no dia seguinte, muito menos. Então, é meio Embora o futuro político do Sérgio Moro, por enquanto, na minha opinião, está nas mãos do presidente, porque ele que tem a caneta e ele uma eventual exoneração do Ministério da Justiça esvaziar o Ministério, deixa ele sem palanque. Isso, Marcos, não é difícil de acontecer, não. Se no decorrer desse ano agora, se o presidente Jair Bolsonaro, que é claro, vai buscar a reeleição em 2022, ele vê que a estrela não é do PT, não, já é a estrela do Sérgio Moro está brilhando demais, pode acontecer isso, com a canetada ele pode exonerar, pode tirar o ministro Sérgio Moro, ou senão pode até esvaziar a sua secretaria, o seu ministério, que aí poderia esvazia e enfraquece aí. Então, nessa ligação direta de influência do governo federal, da figura do presidente, né, ou de Sérgio Moro aqui em Anápolis, de maneira específica, nós temos aqui vários partidos que compõem essa base de apoio e de candidatos e pré-candidatos que já declararam que querem, que serão candidatos defendendo o nome de Jair Bolsonaro no processo de reeleição. Então, você tem aqui o PSL, que é o antigo partido dele, né, que os membros aqui do partido já são os bolsonaristas, estão alinhados, né? Estão alinhados com ele. O futuro partido dele, se conseguir, né, a regularização ou aliança, e vários outros partidos de centro-direita que já, os pré-candidatos já disseram que querem o apoio, que vão trabalhar afinados com Jair Bolsonaro. Todo mundo quer... Mas para você, Oswaldo, quer morder uma fatia mais em Anápolis, Bolsonaro ou Moro? Antes do Sérgio Moro definir por uma candidatura, eu acho que é muito difícil, é muito precário você fazer uma análise dessa, mas eu acredito que algumas pesquisas que já foram feitas de aceitação de Sérgio Moro a nível do Brasil, Sérgio Moro tem uma influência disparada. Agora me diz uma coisa, o candidato bate na porta lá do eleitor no bairro, em um determinado bairro, e aí ele entrega um santinho com a figura de expressão aí, de conhecidíssimo, ou um Bolsonaro, ou alguma figura de oposição também, ex-presidente Lula também, que tem influência. Alguém aí, o governador Ronaldo Caiado, Marconi Perillo, o que vai pesar mais? O santinho ali, ele tá com fulano de tal, ou a questão local mesmo, buraco na rua, o posto de saúde? Será que dá para fazer esse paralelo de uma eleição municipal que o sujeito quer resolver o problema da rua dele, mas ele está de olho em quem está no time lá do candidato?
Eu acho que se influencia também. Né? Positivamente e Positivo e negativo. Negativo também. Às vezes o parceiro tira mais voto do que dá o voto, né? É isso mesmo. Por exemplo, eu vejo na situação do apoio do governador Ronaldo Caiado em Anápolis. Né? Ele obviamente, vai ser um apoiador da candidatura à reeleição do prefeito Roberto Naves. Ele é o governador do estado. Você não pode menosprezar a máquina administrativa. Ela é importante no processo. Ela muitas vezes é decisiva. Você não pode menosprezar. Não menospreze a máquina administrativa. Em qualquer esfera de poder, em qualquer nível de poder. Então, o governador Ronaldo Caiado ele vai ter uma influência aqui. Mensurar o peso dessa influência, até pelas dificuldades políticas que ele vem enfrentando em Anápolis, porque ele ainda enfrenta resistências políticas aqui na cidade. Ainda não há aquela presença, o cidadão de Anápolis não sentiu ainda aquela presença maciça do governo Ronaldo Caiado na cidade. O povo anapolino, Oswaldo, ele é muito barrista. E você observa aí desde, sinceramente, eu não sei qual o ano aí, há décadas atrás, que Anápolis tem, por exemplo, representantes no governo estadual, representando o primeiro escalão. Sim. Hoje nós estamos numa situação que nós estamos agradecendo que tem um diretor administrativo da CODEG. Nós estamos brigando por uma assessoria de uma assessoria da assessoria. Nós estamos batendo palma, subiando, soltando foguete. Então o povo anapolino é muito barrista. Então o povo anapolino reclama muito disso. Às vezes tem secretário lá também, não adianta muita coisa também não, né? Mas pelo menos tinha o nome da cidade de Anápolis, pelo menos para defender o município lá, que hoje não tem ninguém nem para nos defender. Né? Se alguém, por exemplo, o Anastácio Aposto recentemente disse que um empresário procurou dizendo que iria se instalar aqui em Anápolis, mas que ele lá em Goiânia pediu para ele não vai para Anápolis, não, que Anápolis é problema. Quer dizer, não tinha ninguém lá de Anápolis para poder nos defender. Então o povo de Anápolis fica muito sim nessa questão do Ronaldo Caiado. Muitos falam que o Caiado está virando as coisas. Agora, tem a questão política que você disse e tem a questão administrativa. A gente sabe da situação que pegou o estado de Goiás. Tem tempo de melhorar isso aí. O ex-governador Marconi Perillo, o Marcos, ele que já teve uma influência muito grande na cidade, enquanto governador, enquanto senador, sempre batendo recordes de votação na cidade, vai ter uma certa dificuldade agora para abençoar algum candidato aqui em Anápolis. Já teve dificuldade. Ele nunca ganhou, né? Marconi nunca ganhou aqui na cidade eleição para prefeito. Na disputa para Senado, por exemplo, né, a professora Geli foi mais votada que Marconi Perillo em Anápolis. Isso. A professora que, né, foi a primeira grande disputa majoritária dela. E ela teve mais votos que Marconi. Então, é uma figura que eu não diria fora do baralho, porque você não pode menosprezar o poder de articulação de Marconi Perillo, ele é muito forte na articulação política, mas não com aquela força que ele tinha 5, 7, 10 anos atrás, é diferente agora, não é? Alexandre Baldi é uma liderança emergente que certamente vai ter influência, vai buscar influenciar aqui também, falando dos projetos que ele desenvolveu como secretário dos Comércios, como ministro das cidades, deputado federal, enfim, ele vai influenciar aqui também. Não é? A gente precisa lembrar que essa influência desses líderes é uma influência que obviamente, a gente está falando aqui de influência no voto lá, mas é sempre bom lembrar que eles já estão influenciando o processo eleitoral, porque eles já estão sentando à mesa e definindo quem vai ser candidato. Então a influência já começou, sabe? Só uma colocação, o Lula, por exemplo, influencia em quem em Anápolis, para o Partido dos Trabalhadores? É positivo ou negativo? Ele vai ter influência, mas eu acredito que não tão forte como foi antigamente também. Ele vive, talvez, não querendo dizer que é a mesma coisa, mas criando um paralelo entre a situação dele com a de Marconi Perillo, politicamente. Ele já teve mais forte como politicamente do que ele terá agora. A influência dele antes, ela extrapolava os limites do PT. Hoje, a influência dele, eu vejo assim, ela vai estar um pouco mais dentro dos limites daqueles que já são apoiadores e que estão ligados ao PT e aos partidos aliados. Justamente porque é um eleitorado que se mostrou conservador nessa última eleição geral, então faz com que a gente fique atento aí para saber em qual a estratégia do PT em relação à figura do Lula. Porque, obviamente, os adversários vão usar a figura do Lula para tirar voto dos candidatos do PT. E você percebe que o ex-presidente Lula tem feito aí viagens para várias regiões do país, mas você não vê, por exemplo, publicidade disso.
Por quê? Ele está meio no ostracismo na grande mídia nacional. Você não percebe a grande mídia falando de Lula, E havia das viagens, dos encontros. havia uma não sei do quê, expectativa não é? da saída da prisão que ele seria a grande voz da oposição no Brasil, né? Quando Até ele agora nada, né? nada, Até por agora enquanto não. Bom, e só para fechar, dizendo que, talvez lembrando para o pessoal, né, que o grande apoio, que a grande influência que vai se precisar nessa eleição é do cidadão, é do eleitor, é buscar voto do povo, é falar com o povo. Quem tiver a oportunidade de falar bem com o povo, de relacionar bem a linguagem na política, é como a gente fala hoje das novas mídias aí, tecnológicas, né, de comunicação. Se você não souber utilizar para falar com quem está do outro lado, você não consegue conversar com ninguém. Na política é assim também. Aquela questão, combinar com o povo, fechar lá com o Sérgio Moro, com o Álvaro Dias, todo mundo, com mas se não combinar com o povo, Não vai, não. Tem que combinar com o tem que combinar com o eleitor. eleitor. Não sai nem na porta de É casa. verdade. Agradecendo a você que se manifestou, né, pelas redes sociais, mandou mensagem para a gente, falou, né, criticou positivamente, né, nos incentivou durante esses dias, depois da postagem do nosso primeiro programa. Muito obrigado pela colaboração, a gente espera estar colaborando com vocês também. E mais uma vez agradecendo o Lucivan Machado. Valeu, Um abraço, Lucivan. até a próxima. Obrigado. Marcos Vieira, valeu, Marquinhos. Valeu, lembrando que é para compartilhar, para Fala aí do curtir sininho. e para ativar as notificações, o popular sininho. Ativa lá que aí quando tiver programa novo, você já vai ficar sabendo de primeira mão e fica sabendo de primeira mão as notícias da política aqui em Anápolis. E vocês façam como fizeram no primeiro programa. A partir desse segundo, mande mensagem, observe, faça alguma análise sobre o que a gente falou aqui, acrescente alguma coisa. No próximo programa a gente traz aqui, não é isso? Um abraço para todo mundo, um abraço para você, valeu e até o próximo programa.